Doutor, como que realmente eu consigo controlar a minha pressão? O que é verdade, o que é que não é? Tanta gente fala algumas coisas, eu preciso tomar mais de um remédio, como que isso funciona? Eu sou o Dr. Milton e eu vou compartilhar com vocês aqui alguns mitos e verdades, compilando uns vídeos que eu fiz na última semana, onde a gente dedicou mais, falar sobre esse assunto, que é a pressão alta, a hipertensão. O controle da pressão ele é fundamental para a nossa saúde, para diminuir o risco de infarto e de AVC, principalmente como principal meta. Então eu vou compartilhar aqui com vocês esses vídeos que eu fiz nessa última semana e aí vocês vão entender um pouco mais. Eu vou entregar então aqui para vocês essas informações compiladas, a respeito do que é mito e do que é verdade sobre a pressão arterial. O que é que a gente pode aprender ainda mais e você que toma remédio da pressão poder acompanhar direitinho e tirar alguma dúvida agora nesse instante. Então acompanhe aí o vídeo até o final, curte, compartilhe com quem também toma remédio da pressão que você conhece, que talvez tenha essa mesma dúvida ou alguma outra dúvida diferente e que vai ser esclarecida aqui nesse vídeo. Olá! Hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Pressão Arterial, da hipertensão. E hoje o recado é para poder recordar como é tão presente na nossa vida a pressão alta, popularmente conhecida. É preciso entender que a pressão alta ela começa a se manifestar ali em torno da terceira ou quarta década de vida, ou seja, por volta de 30, 40 anos de idade. E os principais fatores de risco são a obesidade, bebida alcoólica em excesso, cigarro, o sedentarismo, a alimentação com excesso de comidas gordurosas, tudo aquilo que a gente já escuta sempre aí na mídia falar a respeito de como a gente deve se comportar, não é verdade? Então, assim, lembrando hoje, neste dia, recordando aí a questão da pressão alta, eu queria deixar um recado principalmente voltado para o paciente idoso, que é o quê? Existem algumas demências conhecidas como demências vasculares, a demência de Alzheimer é a mais conhecida, mas algumas demências vasculares, e muitas vezes existe até uma interseção, a demência mista, ela é muito presente também, onde a pressão alta ela é um fator de risco para o desenvolvimento do quadro demencial. E aí as pessoas acham que somente o esquecimento tem a ver com a velhice, que não tem nenhum fator que influencia, e não é verdade. Tem estudo que comprova que o não controle adequado da pressão arterial, ou seja, a pessoa que deixa a pressão alta sem controlar, sem tomar nenhuma medida, ela pode desenvolver sim, com mais facilidade, a demência vascular. E aí apresentar o esquecimento, ficar perdido no tempo e no espaço, não conseguir reconhecer as pessoas, o nome, confundir, enfim, tudo isso. Por conta da pressão não controlada, tá certo? Então, assim, a dica de hoje é a gente falar a respeito disso. E como hoje, o primeiro dia da semana, eu vou tentar falar aí todos esses dias dessa semana alguma dica a respeito da pressão alta. Falar algumas verdades, que existem, que as pessoas têm dúvida, e algumas coisas que são mito, que popularmente é conhecido, mas que é uma inverdade, que a gente tem que ter cuidado, tá certo? Então, assim, o principal é saber que a gente pode sim cuidar da pressão alta fazendo prevenção primária, que a gente chama, que é o quê? Cuidar da alimentação, fazer uma atividade física. Quando a gente fala em cuidar da alimentação, é comer fruta, comer verdura, beber água direitinho, Tentar diversificar a alimentação, evitar de comer sempre comida frita, comida gordurosa, que tem gente que é diário isso na comida, E não deve, porque aí isso vai dificultar e com certeza vai facilitar o surgimento da pressão alta, Além disso, se hidratar adequadamente, Além da alimentação e da atividade física, para poder a gente ver esse controle. Outros dois fatores que também a gente consegue ver na realidade que influencia, que é o cigarro, Quem fuma já é um fator a mais, de predisposição. Quem está no sobrepeso, e não relaxa, não quer cuidar, também a questão do sobrepeso. Tanto é que existe a medida da cintura abdominal, que a gente tem como referência para poder inferir, para poder dizer que também é fator de risco para ter a pressão mais alta. E o excesso de bebida alcoólica, tá? Que também influencia. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu espero que nesse dia, da hipertensão, dessa lembrança, as pessoas possam se alertar um pouco mais, prestar atenção do que é que pode melhorar. A ideia sempre é a gente fazer algo que melhore a nossa qualidade de vida, que melhore e diminua esse risco no caso da pressão alta, tá certo?
Como prometido, então, falar sobre os mitos e as verdades, né? Da pressão alta, né? Da hipertensão. Como essa semana a gente vai falar aí todos os dias. Então, é verdade que o envelhecimento tem influência no aumento de casos de hipertensão, de pressão alta? Isso é verdade sim, né? Com o envelhecimento existe uma modificação no organismo, né? De como se comportam os vasos, né? E os fatores que implicam no surgimento da pressão alta. Com o envelhecimento existe uma proporção modificada do que a gente chama de massa magra e massa gorda, né? A massa magra, que é a musculatura, ela tende a diminuir por conta de perda de massa muscular. E a massa gorda, que é o tanto de gordura proporcionalmente falando, se torna mais alta. Além disso, a própria conformação dos vasos, que vão ficando mais frágeis, né? E que tende a ser influenciado com mais facilidade por uma alimentação não adequada, pela falta de atividade física, pela falta de hidratação adequada, né? Que influencia diretamente, sim. Então, o envelhecimento ele é um fator de risco, porque quanto mais velho eu vou me tornando em idade cronológica, é maior a tendência de eu desenvolver a pressão alta, tá? E o cigarro, doutor? O cigarro, ele aumenta a pressão porque ele acalma quando a pessoa fuma. Mas aí é uma armadilha, né? Então é mito. O cigarro, ele não ajuda a controlar a pressão porque acalma a pessoa. Se a pessoa ela tem estresse e tudo, ela tende a aumentar a pressão por esse motivo. Mas não é o cigarro que vai fazer com que isso seja o contrário. Porque na verdade, depois de fumar um cigarro, a pressão ela fica mais alta, né? Em torno de 15 minutos ali, naquele momento em que está mais alto no organismo circulando as substâncias que tem dentro do cigarro. Então, uma pessoa que fuma uma carteira por dia, né? Uma carteira tem 20 cigarros, então ela vai ficar aí por horas, né? Se a gente contar de 15 minutos cada cigarro, o tempo que ela não vai ter de pressão mais alta no organismo. E aí isso vai influenciar sim, não só no comportamento da pressão naquele momento do cigarro, mas nas 24 horas. E aí a gente tem que lembrar, por que a gente pede, né? E sempre fala a respeito do cigarro, né? Que a pressão ela ficando mais alta, ela vai causar alguns problemas. Eu falei ontem a respeito da possibilidade de demência por doença vascular, mas a pressão alta também ela pode causar uma doença renal. Porque esse é o problema, né? Maior, na verdade, da pressão. A pressão mais alta, ela não é a pressão mais alta só no coração, né? Mas ela aumenta também sobre o rim, que é o órgão que faz a filtração de todo o nosso sangue. Então, a gente cuidar da pressão também é cuidar da saúde do rim. Tá certo? Então, por hoje foi isso. Uma verdade e um mito. Até breve. Dando continuidade a essa série a respeito da pressão arterial, hoje falando mais de um outro mito e uma outra verdade, né? E as pessoas às vezes perguntam assim, doutor, é verdade que eu cheguei agora na menopausa e por conta disso a minha pressão vai ficar mais alta? Isso não é verdade, né? Não é por conta da menopausa que você chegou agora, por volta dos 50 anos de idade, que vai gerar um aumento da pressão arterial. Mas as outras coisas que acontecem por conta desse período que chegou, né? Geralmente quando acontece esse período da chegada da menopausa, em torno dos 50 anos de idade, você vai notar que é mais fácil de ganhar peso, fica às vezes com alguma dor articular, uma dor no joelho, e aí fica sem fazer atividade física, consome um pouco mais algumas comidas que têm açúcar ou gordura, né, de absorção mais rápida, e aí acaba que isso faz com que você, por conta dos hábitos, por conta dessa modificação no organismo nesse período, aumente a pressão. Não é então pura e simplesmente por conta da menopausa, do período da menopausa, que a pressão vai ficar mais alta, tá? Então, doutor, é verdade então que se eu tenho sobrepeso, por conta disso, se eu estou nessa faixa aí de quase obeso ou com obesidade, a minha pressão vai ficar mais alta? Aí sim é verdade. A pressão ela vai ficar mais alta porque com sobrepeso a gente percebe que o coração ele trabalha mais para poder dar conta desse peso a mais que a pessoa adquiriu, que colocou como um aumento de células gordurosas, porque é preciso entender, não aumenta o número de células gordurosas, mas o tamanho das células gordurosas que nós já temos. Então elas incham, né? E aumentando esse tecido de gordura, que é conhecido como tecido adiposo, ele vai fazer com que o coração lhe force mais para trabalhar e alcançar todas elas. E aí, claro, fazendo com que haja uma pressão maior sobre os vasos, né? Não só o coração sofre, mas sobre os vasos, todas as artérias do organismo.
e aí isso faz com que a pressão arterial ela se comporte cada vez mais alta a partir do momento que a pessoa vai ganhando e ganhando e ganhando peso. Então por isso que a gente sempre pede, né, para ter um cuidado, um controle do peso, porque o peso ele vai fazer a diferença sim também na demanda do coração. Se eu tenho hoje, por exemplo, 60 quilos e de repente em 6 meses, né, vamos dar um exemplo, eu ganho mais 10 quilos, de 60 eu pulo para 70 quilos, o coração ele vai ter que trabalhar para esses 10 quilos a mais, então ele vai forçar um pouco mais, vai aumentar com certeza a pressão arterial por conta desse ganho de peso, que força o coração a trabalhar mais. Ele fica trabalhando num outro ritmo, né? E isso aumenta a pressão. Tá certo? Doutor, é verdade que se eu não dormir direito, a minha pressão ela pode ficar mais alta? É verdade sim, né? A pressão ela tende a ficar com níveis mais baixos quando a gente tem uma noite de sono que corresponde à nossa necessidade. Vamos lá. Tem pessoas que quando dormem 6 horas durante a noite acordam muito bem para poder fazer as suas atividades. Tem pessoas que precisam de 8 horas, né? Então assim é, né, de acordo com a necessidade. Mas se eu estou muito estressado, né, não estou conseguindo ter uma noite de sono tranquila, o que é que acontece? À noite, em vez de ter uma baixa que é esperada e fisiológica, né, que é normal para o organismo, dela ficar em níveis menores do que durante o dia que eu estou fazendo as minhas atividades, aí faz com que a pressão ela permaneça fazendo uma média das 24 horas mais alta, né, do que naquele momento de descanso, né, durante a noite, e isso faz com que haja uma tendência de aumento da pressão, sim. Esses níveis pressóricos, né, mais alto vai atuar em cima dos órgãos-alvos, que a gente chama, né, que é o cérebro, o rim, coração, a visão, né, que também sofre, né, quando a pressão não é controlada. Então a gente tem que prestar atenção que o estresse e noite de sono intranquila, né, uma noite de sono mal dormida, ela pode sim fazer com que a pressão fique mais alta. Uma outra pergunta, né, que a gente tem também, diz assim, doutor, mas eu não sinto nada, a pressão ela pode estar presente mesmo eu não sentindo nada? Pode, né? A pressão alta ela pode se comportar mesmo sem um sintoma de início. Aí vamos lá, de início. Porque o que é que acontece? A pressão, em alguns casos, ela sobe de uma vez só e aí tem motivo para isso, né? Um estresse grande, né? Alguma notícia que a pessoa recebeu, ali é um pico hipertensivo, né? Um pico de pressão alta, mas por um motivo específico. Mas, no geral, a pressão ela vai subindo devagarzinho. Nesse subir devagarzinho, ela faz com que o organismo vá se adaptando a níveis mais altos da pressão, até chegar, claro, num ponto onde a pessoa começa a perceber. Geralmente uma dor de cabeça, uma indisposição, né? Ai, doutor, sinto uma dor aqui assim, ó, na região da nuca, e aí quando vai aferir a pressão está mais alta. Por isso que fazer consulta de avaliação de rotina, pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 30 anos de idade, vale a pena porque, como eu comentei já em vídeos anteriores, se você não viu, vale a pena voltar e assistir. Ela começa em torno da terceira e a quarta década de vida. Então, a partir dos 30 anos, se eu faço consulta de rotina, com os exames laboratoriais adequados para a minha faixa etária, eu tenho capacidade de descobrir quais são os fatores de risco que eu apresento para facilitar o desenvolvimento de pressão mais alta, ou se a própria pressão já está mais alta, mesmo sem eu sentir nada. Mas mesmo não sentindo nada, a pressão estando mais alta, acima dos níveis desejados, né? Ela vai estar atuando nos órgãos-alvos, como eu falei. Vai estar mais alto sobre o rim, sobre a visão, sobre o cérebro, sobre o coração. E isso, devagarzinho, vai causando um prejuízo. E quando pensa que não, sente algo mais, mas é porque já faz tempo que vem estando mais alta a pressão. Mas como eu não parei nunca para medir, para perceber como que está, para fazer essa consulta de avaliação, aí às vezes já é o caso de até uma medicação que tem duas drogas, né? Ou seja, duas substâncias, enfim, para poder conseguir controlar, tá certo? Então é verdade sim, né, que eu posso ter pressão alta e não estar sentindo nada agora no momento, porque devagarzinho ela vai subindo, e é verdade sim que o estresse, né, e uma noite de sono que não é satisfatória, ela também pode deixar a minha pressão mais alta. Doutor, a pressão alta ela pode ser controlada somente com modificação do hábito alimentar e atividade física, o exercício? Olha só, isso não é bem verdade.
é o seguinte: se você está no começo, né, do quadro de pressão alta, ou seja, a pressão está subindo agora, claro que é bem importante. E na verdade não só para quem está com pressão alta, né? Mudar o hábito alimentar consumindo menos sal, comidas prontas, né, em menor quantidade, que é comida de caixinha, enlatadas, né? Tempero pronto, né? Que tem muito sal. Tudo isso vai ajudar, né? Não só para quem está com pressão alta, como para qualquer pessoa, para melhorar a qualidade de vida, né? Então, assim, ter um hábito alimentar melhor, fazer atividade física, ajuda sim, logo no começo, a controlar bem a pressão. Só que, por isso que precisa de um acompanhamento, porque se eu não vou ao médico regularmente, né, fazer meus exames periódicos, e inclusive aferir a pressão, porque tem gente que passa muito tempo sem aferir a pressão e a gente questiona, nem lembro quando foi a última vez que eu medi a pressão. Então, aferir a pressão, ela é importante, até para saber esse parâmetro, tá certo? Mas sim, modificar o hábito de vida, né, com relação à alimentação e fazer atividade física, por si só vai ajudar a evitar, né, de uma certa forma, né, que ela venha logo. Mas se você tiver uma propensão, porque tem a questão genética envolvida, né, você pode sim desenvolver a pressão alta, mesmo sendo bem disciplinado. Tem pessoas que fazem atividade física diária, controlam muito bem a dieta, mas se fizer o acompanhamento, vai chegar um momento que ela vai precisar. Então é um mito achar que só atividade física bem legal, com a comida toda regulada, vai conseguir. E claro, a pessoa teria que se exigir muito, né, para isso, porque vez ou outra tem um aniversário, tem uma festa, tem uma comemoração onde a pessoa vai provar uma comida diferente, uma que ela gosta bastante, que só come, né, em ocasiões assim. Então, é preciso ter sim um cuidado, mas não é uma verdade, é uma inverdade que só isso ajuda. Muitas vezes, quando a pessoa procura sempre, faz os exames de rotina, ela consegue detectar logo no começo e aí vai fazer uso de uma única medicação, em vez de acontecer de buscar só quando já está com muito sintoma e fazer 2, 3 classes diferentes de antihipertensivos, né, de remédios para pressão, para poder conseguir voltar para o controle da normalidade, tá? E outro questionamento, que às vezes é mais os homens quem fazem, né, que é assim: doutor, o álcool, é verdade então que por conta da pressão eu não posso nunca mais beber? Olha, a gente tem que ter muito cuidado com esse sempre e nunca, né? Mas assim, as sociedades da cardiologia, elas vêm publicando, falando que assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala a respeito do álcool. Porque infelizmente se disser que não tem nenhum problema, que na verdade tem, né, é a questão do controle e o volume que vai ser consumido. Se ocasionalmente, né, faz uso de alguma bebida alcoólica, né, não tem problema, porque isso não vai aumentar a pressão. Vamos dar um exemplo: uma taça de vinho, né, uma pessoa que toma uma cervejinha, pequena quantidade, isso não vai influir. Agora, claro, se ela já não está controlando a pressão, aí é outra história. Ou então, se ela se torna um consumidor assíduo do álcool, né, semanalmente, né, ou mesmo um alcoolista, né, um alcoólatra, aí isso vai causar uma grande alteração, porque a gente sabe que o álcool ele é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de AVC, de cirrose hepática e de insuficiência cardíaca. Ou seja, o coração deixa de funcionar legal. Como o coração está atrelado à pressão, então vai causar um descontrole da pressão, né? Inclusive os estudos demonstram que na mulher é mais drástico do que no homem o consumo excessivo de álcool, né? O organismo da mulher ela responde um pouco mais diferente e aí acaba que causa uma complicação maior. Então, assim, o consumo de álcool ele deve ser realmente assim, muito bem controlado e, assim, o pessoal chama, né, eu faço uso social. Isso, assim, é uma coisa bem ocasional e não com muita frequência, porque sim, ele é fator de risco para AVC e também mexe com a pressão arterial. Tá certo? O paciente diz assim: doutor, eu descobri que eu tenho pressão alta, agora pronto, vou tirar todo o sal da minha dieta e eu não vou precisar do remédio. Isso não é verdade, né? Por mais que a gente tente, né, tirar todo o sal, e essa seja uma medida que, na verdade, se a gente conseguisse reduzir de 70% a 80%, né, daquilo que a gente consome de sal, que está geralmente naqueles alimentos já processados, né, os alimentos de pacotinhos, os alimentos que vêm em caixinha, né, aqueles, por exemplo, molhos prontos, né, alimentos semi-prontos, que é só esquentar no micro-ondas, tudo isso tem muito sal, tem muito sódio. E a gente conseguiria sim já ajudar bastante a diminuir essa tendência. Mas mesmo não fazendo uso tanto de sal, eu posso desenvolver a pressão alta. E aí é preciso controlar com a medicação. Claro, como eu falei antes, atividade física, a mudança da comida, né, a mudança do hábito alimentar,
comendo mais fruta, verdura, fazendo uso do azeite de oliva não para fritar as comidas, mas regando em cima da comida, é o azeite cru, né, como a gente chama, que vai trazer o benefício, tá? E outras coisas, né, como tempero, podem dar o sabor, realçar o sabor, né? O cheiro verde, o alho, o limão, pode realçar o sabor e não querer que só o sal faça essa função. Embora, claro, o sal, ele ajuda muito, né? E aí às vezes causa uma saudade, mas a gente consegue, sim, aos poucos se acostumar. E o ideal, não ter um saleiro ali na mesa, porque aí vem a tentação de colocar mais sal sobre a comida já pronta. O ideal é não acrescentar sal depois do prato pronto. O sal tem que ser utilizado no preparo, porque se tiver ali também à mão, você já coloca em cima da comida, não é verdade? Outra coisa que a gente escuta muito e que vê na prática é assim: doutor, não quero medir minha pressão não, porque eu sei que vai dar alta. As pessoas já ficam com receio de medir a pressão no consultório porque sabe que vai dar alta. Isso tem um nome, sim, é a síndrome do jaleco branco. A pessoa já fica mais ansiosa, né, mais nervosa, só está na frente do médico, e isso muitas vezes aumenta mesmo a pressão só naquele momento, porque causa um ataque cardíaco, né, um coração acelerado por conta do nervoso, né, tem gente que é assim, e a pressão dá mais alta. Essas pessoas são indicadas então a fazer a aferição da pressão, né, a medir a pressão em outros momentos, né? Ela é orientada a buscar fazer 2, 3 vezes por semana, medir a pressão, que não seja pelo médico, né, na consulta, por outro profissional da saúde ou em outro ambiente em casa, né? Tem gente que tem um aparelho em casa, tem como fazer isso, e anotar para a gente fazer uma média, né, de como se comporta a pressão. E aí você vai ver que em casa, tranquilo, sem estar diante do médico, a pressão dá normal. Então ela não é considerada hipertensa, mas ela sobe na frente do médico, né? Isso é interessante, a gente vê muito na prática, né? Uma outra coisa que a gente vê também com relação à pressão é quando as pessoas já vêm tomando o remédio bem direitinho, faz o tratamento, faz a caminhada, né? Já mudou muita coisa da comida e a pressão fica sempre normalizada. Toda vida que eu estou medindo, doutor, está dando normal. Beleza, o tratamento está dando certo. E aí a pessoa diz assim: então pronto, doutor, não preciso mais do remédio, né? Porque eu não tenho mais a pressão alta. Isso não é uma verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? É um mito. Por quê? Porque está dando certo porque você está fazendo atividade, cuidando da comida e tomando remédio. Se você já tira o remédio, aí você tira um dos 3 pés do tripé do tratamento e aí pode voltar a ter pressão alta de novo. O fato de estar dando normal significa que você está sendo controlada. Quando então que o médico vai pensar em tirar a medicação, fazer uma troca por um remédio de dose menor, enfim? Quando você fazendo todos os passos direitinho, a pressão começa a dar abaixo do nível esperado. Aí sim, que é uma situação mais especial e não tão frequente, tá? Porque se você tira sozinho o remédio, porque acha que está tudo normal, o que é que pode acontecer? Um risco de morte, por aumento dos índices de AVC e de infarto, porque não fez o controle adequado da pressão, tá certo? Então assim, fica essa dica aí, né? Que você possa então prestar atenção. Se não viu os outros vídeos, volta, né? Os vídeos da série. Tem muito aquilo do que a gente vê no dia a dia, o que a gente percebe, né, e escuta no consultório, tá certo? Que Deus nos abençoe.